Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 14, nossa última lição do trimestre, nossa última lição desse ano de 2017. Porém, eu estou fazendo antecipação deste comentário, porque eu vou passear com a minha família, vou fazer uma pequena viagem aqui com a minha família, para nós confraternizarmos. Então, por isso que eu estou adiantando o comentário. A nossa lição de hoje, meus irmãos, que tem como tema Vivendo com a Mente de Cristo, o nosso textuário. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Nós aprendemos, meus irmãos, nessa lição, o nosso tema foi a obra da salvação. Por todas as lições, por todos os comentários que nós fizemos, e nós falamos acerca da salvação. Se nós, meus irmãos, verdadeiramente queremos ter a mente de Cristo, nós temos que ter a mente na eternidade, ou seja, pensar na nossa salvação, desejar este dia que vai chegar, que ele vai chegar esse dia que nós vamos estar com o Senhor nosso Deus. Esse é o desejo, esse tem que ser o desejo do nosso coração, vivermos com o Senhor, estarmos com o Senhor e buscarmos ao Senhor verdadeiramente. A nossa verdade prática. Diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Irmãos, se nós queremos viver e vencer as coisas deste mundo, nós temos que ter a mente de Cristo. Qual a mente de Cristo? Agradar ao Pai em todas as coisas. Isso que Jesus tinha aqui nessa terra quando ele veio até aqui, quando ele veio neste mundo, pisou como homem nessa terra, ele todo momento quis, desejou e agradou ao Pai. Essa tem que ser a nossa mentalidade também. A nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 2, do 12 ao 16, diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a carta à igreja de Corinto, nós vamos ver aqui que ele está falando ter a mente de Cristo. Nós temos que discernir as coisas, os tempos. Quem tem a mente de Cristo consegue discernir, consegue saber, consegue entender as coisas que estão acontecendo. Porém, nós vemos que por ele ninguém é discernido. Porque às vezes a gente faz coisas, meus irmãos, quando a gente pode perceber, quando você está com a sua fé, quando você está firme com Deus, está naquela bênção, às vezes assim, poxa, eu estou firme, graças a Deus. Você faz, às vezes a gente faz coisas que às vezes a gente mesmo fica, poxa, será que precisa de tudo isso mesmo? Será que as coisas são assim mesmo? E nós começamos, ninguém consegue entender, mas nós sabemos que nós somos de Deus e que nós estamos no caminho certo. Na nossa introdução, a doutrina da glorificação dos salvos, estudada na lição anterior, traz esperança à nossa vida. Ela nos lembra que somos peregrinos e forasteiros neste mundo, e por isso devemos sempre ter a consciência da fugacidade da vida. A melhor maneira de viver com essa consciência é ter a mente de Cristo, ou seja, saber que nós não somos deste mundo. Quando Jesus pisou nessa terra, além de agradar o Pai, ele sabia, conhecia, ele tinha todo o entendimento que não era deste mundo. É interessante também nós termos essa mentalidade de nós entendermos que nós não somos daqui. Nós não pertencemos a este mundo, nós somos de outro lugar. Nós pertencemos ao céu. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Nós pertencemos à vida eterna. Então essa tem que ser o nosso foco. Peregrinos nesta terra, peregrinos na terra. O peregrino está de passagem por uma terra que não lhe pertence. Ele caminha em direção a um país cujo coração almeja. Ou seja, só de passagem, irmãos. Para que às vezes a gente fica preocupado, fica brigando para ter isso, para ter aquilo. São tantas coisas que se falam em alguns lugares acerca de ter, porque tem que ter, porque você tem que possuir, porque você tem que adquirir, porque isso, porque aquilo, e que na verdade a gente desfruta muito pouco dessa terra comparado à nossa eternidade com Cristo. O que nós desfrutamos é muito pouco, é pouco demais. Por isso que nós temos que entender que nós apenas somos passageiros e nós somos forasteiros
em terra estranha. Estamos aqui de passagem. Então nós temos que saber que nós estamos apenas de passagem e entender a salvação. Não se apegar às coisas dessa terra, mas entender a salvação. O patriarca Abraão é o modelo dessa imagem peregrina. Ou seja, Abraão, meus irmãos, quando Deus fala para ele sair de Ur dos Caldeus para ir para outra terra, Abraão estava andando, montando e desmontando terra, até onde Deus falou para ele parar aqui. E quando ele parou lá em Siquém. Mas nós vemos que ele andou montando e desmontando terra, dando uma volta muito grande. Ele foi até Arã, subiu até Arã, depois desceu até Siquém. Então, meus irmãos, nós vemos que essa tem que ser a nossa vida, sem apego. Abraão não se apegou. Abraão foi para lá, ficou ali e depois nós vemos que através dele Deus fez um povo grande. E também aqui no 2, cidadãos celestiais. A Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo e anseiam por sua pátria celestial. Dessa forma, não podemos nos conformar com este mundo, pois o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus, revelado nos evangelhos. Uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo, especialmente da prática de amar ao próximo, uma virtude eterna. Então nós vemos que essa tem que ser a mentalidade do cidadão celestial, de agradar ao seu Senhor. Se nós queremos morar no reino que é de Deus, se nós já queremos fazer a vontade de Deus hoje, e esse é o nosso foco, esse é o desejo do nosso coração, nós queremos agradar a quem? Nós temos que falar acerca daquele que é o nosso rei. Nós temos que pregar acerca daquele que é o nosso rei. Nós temos que fazer menção do rei ao qual nós dizemos, com a nossa própria boca proferimos que servimos. Então essa tem que ser a mentalidade do cristão. Proferir acerca do rei, falar acerca do rei, andar como o rei quer que ande, falar como que o rei quer que fale. Então essa tem que ser a nossa mente. E desejar ir aonde o rei está. O rei, claro, está em todos os lugares, mas aonde o seu reino está, que é nos altos céus, nós vemos que lá, esse é o desejo do nosso coração, de estar lá na eternidade. Aqui nós somos apenas passageiros, meus irmãos. Não somos eternos, somos temporais. Só seremos eternos quando nós chegarmos com o nosso rei. Nesse sentido, podemos viver um pouco do reino de Deus nesta terra, embora haja uma tensão entre o tempo presente e a esperança da glória futura, a se manifestar brevemente. Então, algumas coisas que nós desfrutamos aqui já: a paz, a comunhão com Jesus, estar na presença de Jesus, isso nós já estamos desfrutando, mas nós vamos desfrutar ainda mais quando nós estivermos com o Senhor face a face. Algumas bênçãos nós já desfrutamos que Ele nos concede para viver neste mundo, porém, a nossa maior bênção é estar face a face com o nosso Senhor. O 2, vivendo em esperança com a mente de Cristo, passando pelas provações com a mente de Cristo. Enquanto vivermos neste mundo, seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis. Por isso, devemos aprender a viver com a sabedoria do alto. Então, meus irmãos, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por provas, todos nós passamos por situações. As situações vêm para todos, os problemas vêm para todos, as questões são para todos, as dificuldades vêm para todos. Todos nós vivemos, todos nós estamos enfrentando situações, todos nós passamos por provas, algum por uma área, outra área, mas todos nós passamos por alguma situação. Alguns estão numa situação sendo provados mais intimamente, outros estão passando por situações do dia a dia que todos nós passamos. Porém, nós temos que saber que há um Deus no céu que vê todas as coisas. E nós temos, meus irmãos, que viver e que enfrentar essas dificuldades com a mente de Cristo, sabendo que tudo isso que está aqui é passageiro, vai passar, não vai prejudicar a nossa vida, não vai nos jogar na lona, mas sim nos fortalece para que nós venhamos ter mais presença de Deus na nossa vida. Ora, se temos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Por isso, escolhemos priorizar o reino de Deus e a justiça, na esperança de que Deus cuidará de nossas vidas. Então, meus irmãos, como o apóstolo Paulo mencionou, ele escreveu aos Coríntios, à igreja de Corinto, dizendo: vocês discernem o que é espiritual, o que é material. Ou seja, nós temos que saber, claro, que temos que usufruir das coisas materiais, mas as coisas espirituais são muito mais
prioridade, tem que ser muito mais prioridade para as nossas vidas. Nós temos que trabalhar, estudar tudo isso, porém, estar com a mente ligada no Senhor, buscar ao Senhor, fazer a vontade de Deus tem que ser prioridade para as nossas vidas. Um olhar para além das circunstâncias. Neste tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Quando nós temos a mente de Cristo, quando nós focamos a nossa esperança, o nosso olhar em Cristo Jesus, nós entendemos que aquilo que é Deus, que aquilo que é o Senhor, Ele é poderoso, Ele que nos ajuda, Ele que nos auxilia, Ele que nos direciona, tem que ser o mais importante para a nossa vida. Por isso que eu tenho que fazer de tudo para agradá-lo, para reverenciá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo para sempre. Então, nós vemos aqui que nós podemos viver em esperança, ou seja, esperança é aquilo que nós temos uma vontade, um desejo de estar fazendo aquilo que Deus nos prometeu, que o Senhor Jesus nos prometeu. Essa é a nossa esperança, de morar no céu, de vivermos com Cristo. Essa tem que ser a nossa esperança e a nossa mentalidade. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos de nosso mestre, podemos voltar os nossos olhos para além das circunstâncias difíceis. Isso não significa escapismo ou fantasia, uma alegre motivação e encorajamento para enfrentarmos as batalhas com a convicção que Deus nos fortalecerá. Irmãos, a palavra de Deus não é jogo de motivação, a palavra de Deus é confiança, é ter fé em Deus que vai nos ajudar a vencer. A palavra de Deus, meus irmãos, como nós vemos aqui, não é coisa para nós ficarmos pensando que é uma fantasia, que é uma utopia. Não, ela existe, ela é real, a presença de Deus é real. Ele é o Deus que tudo pode, Ele é Deus que tudo vê, Ele é o Deus que tudo sabe, Ele é Deus que vê a nossa vida, conhece o nosso coração e que vai nos ajudar a vencer as dificuldades da nossa existência. Então saiba que essas coisas que estão falando, essas motivações aí, meus irmãos, você vai vencer, põe Deus na parede, isso aí não existe. O que existe é, Senhor, me ajuda a enfrentar as dificuldades, porque eu sei que o Senhor é Deus que tudo pode e eu vou entrar no céu glorificando e exaltando ao teu santo nome. E também, quando temos esperança em Cristo e por intermédio dele aprendemos a viver melhor, buscamos uma vida mais simples e parecida com Jesus. Então, meus irmãos, nós nos desapegamos das coisas materiais. Enquanto muitas igrejas pregam a teologia da prosperidade, nós vamos nos afastando dessa mentalidade e buscando a mentalidade de agradar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. E aqui a nossa conclusão. Somos peregrinos em terra estranha, sentimos saudades de uma terra que ainda não conhecemos. Como canta o poeta, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Portanto, vivemos sabiamente com a mente de Cristo até o nosso Salvador voltar para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem que ser o desejo do nosso coração sermos arrebatados. Tem que ser o desejo do nosso coração desejarmos, almejarmos, queremos esse arrebatamento do Senhor vindo dos ares. Muitos não querem que Jesus arrebate a igreja, mas eu e você nós temos que desejar o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que bom final de ano para todos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.